Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jovens, Padre Jorge, caríssimos fiéis. Há pouco tempo, nós estávamos celebrando a Páscoa, depois celebrávamos o Pentecostes, antes ainda meditávamos no nascimento de Nosso Senhor. Vamos perceber que toda essa fase da Igreja estávamos centralizados na figura de Nosso Senhor, na sua encarnação, no seu oferecimento da cruz, da sua ressurreição, até que nos enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. É claro que todo esse período anterior centralizávamos mais na figura de Nosso Senhor. A Igreja meditava profundamente o grande mistério da nossa redenção. A partir então de Pentecostes, por isso chamamos depois de Pentecostes, agora vamos meditar mais profundamente sobre a continuidade desse mistério da redenção, da sua Igreja, do corpo místico de Cristo. Esse é o tema mais importante que vamos meditar nesses tempos. E o dia da missa de hoje também está nos falando sobre esse grande mistério, sobre a Igreja, o corpo místico de Cristo, o reino de Deus. Conforme estávamos ouvindo no Santo Evangelho, Jesus propõe esta linda parábola, um pouco assustadora em certo aspecto, mas belíssima parábola que faz-nos compreender esse grande mistério da Igreja, que somos nós, que ao mesmo tempo é a casa de Deus. Um homem riquíssimo fez um jantar e convidou muitas pessoas, mas cada pessoa fazia alguma reclamação para não estar presente nesse jantar. Interessante que esse senhor pediu para convidar esses amigos deles, e cada pessoa dava alguma resposta. Eu não posso ir porque eu comprei um terreno grande, eu preciso ver isso. Eu comprei alguns bois e eu preciso cuidar disso. Eu acabei de me casar, então eu não posso, Então eu preciso estar dispensado disso. E aí o servo voltou e disse ao Senhor: olha, ninguém quis vir, cada um está com as suas ocupações. Mas o interessante foi que este grande Senhor fez para pedir para que as pessoas estivessem presentes no seu jantar. Então vá às ruas e chame todas as pessoas que encontrar, os mais pobres, os aleijados, os doentes, tragam tudo para cá. E assim foi feito. Mas quando chegou o servo, disse: olha, ainda tem muito espaço na casa. Então, vá em todo o canto e procure toda espécie de pessoa. Eu quero que a minha casa esteja cheia. E depois ainda retrucou: aqueles que foram convidados não experimentarão do meu jantar. O que é isso? O que Nosso Senhor quer dizer com isso? A sua Igreja. O primeiro ponto são aqueles que foram convidados primeiros, o povo hebreu. Quando Nosso Senhor chegou e convidou ao povo hebreu para se juntar a este jantar, a esta igreja, a esta casa especial, a esta mansão, este templo, eles disseram que não. Mas qual o motivo? Extrema preocupação com as suas próprias coisas, com o seu mundo, com as suas tradições, com apego às coisas daqui da terra. Então é claro, então vai chamar a todos. Já que eles não vieram, então chame a todos. Por isso que Nosso Senhor, quando sobe aos céus, vai pedir aos apóstolos: ide por todo o mundo e batizai todas as gentes. O meu Pai quer a casa cheia. E assim os apóstolos foram pelo mundo todo, chamando a todos, sem distinção.
todas as espécies de pessoas para poder entrar na casa do Senhor. E aquelas que eram consideradas até as menos dignas, os pobres, os aleijados, os enfermos, toda espécie de gente. Nosso Senhor, Deus Pai, quer a casa cheia, quer a sua igreja repleta. Um ponto importante para também compreender a figura do Pai e a figura da casa. A igreja é uma família. Por isso a figura do Pai, do seu Senhor, e também da casa, para que todos possam estar ao abrigo desta casa. Esse jantar, esta festa, vamos compreender, não é uma festa como uma balada do mundo moderno, não é essas festas pagãs que nós temos hoje, mas uma festa de família, um grande encontro familiar. Então precisamos também compreender a igreja como esse grande encontro familiar, que aqui, na liturgia da missa, deve ter um reflexo profundo. E é importante compreender que todos somos esses que outrora não estavam convidados e agora fomos. Somos os pobres, somos os aleijados, somos os indignos, mas Ele nos convidou e nos fez dignos para poder experimentar o seu banquete, para poder experimentar Ele mesmo, a Eucaristia. Por isso estamos aqui, reunidos na igreja, como nesse jantar magnífico, para que possamos saciar a nossa alma, o nosso coração dele mesmo. Por isso é importante compreender a igreja nesses grandes aspectos. A igreja é uma família. E como família nós entramos nessa família como convidados, de certo modo, de última hora. Não somos dignos de estar aqui presentes. Os que poderiam ser, não vieram. Mas é muito interessante também, outro aspecto, observar este detalhe. A tentação dos hebreus também é as nossas tentações. Porque assim também, muitas vezes, temos uma certa dificuldade de vir aqui, de vir ao encontro de nosso Senhor. Sabemos que o domingo é um dia obrigatório de estarmos na liturgia da missa. Aqui nós estamos nos saciando do próprio Deus. Ele vai nos dar esse grande presente de alimentar as nossas almas. E quantas vezes não caímos nessa tentação? Hoje eu não quero ir. Mas eu tenho tantas coisas para fazer. Eu vou no sítio, eu vou passear. Eu tenho trabalho para fazer no domingo. Por isso que o domingo é importante, o domingo do dia sagrado, de guardar especialmente para este grande encontro, para estarmos na presença de Deus. Todos somos convidados, mas também caímos nessa mesma tentação de dar uma desculpa, de viver esse mistério da nossa fé, da igreja, na liturgia da missa. Por isso, não deixemos cair nessa tentação. Todos os domingos deve ser essa grande preparação do nosso coração para estarmos aqui. Não podemos dar desculpas. Quais são as nossas desculpas, a não ser o nosso apego pelas coisas da terra, do mundo? Porque, de fato, se nós tivéssemos apego pleno a Deus, nós iríamos nos preparar a semana inteira para estar nesse encontro único e maravilhoso aqui na terra. Imaginemos essa grande oferta que Deus faz de si mesmo e esse grande alimento que Ele nos dá, que é a si mesmo. Nós não somos dignos disso. Nós somos miseráveis diante desse grande mistério da liturgia da missa. Mas aqui
Praticamente nós vivemos a forma mais plena da vida da igreja, a Eucaristia. Por isso, o nosso coração deve palpitar com profunda alegria na expectativa de estar presente na liturgia da missa, especialmente na missa de domingo. Por isso ela é obrigatória. Não porque é uma imposição grave, para que a gente venha assim sem vontade, não é isso. Mas porque é a grande saciedade do nosso coração. E lembrem-se que de último momento, o pai da casa mandou obrigar as pessoas que viessem à sua festa. Então a igreja também, como grande mãe, nos exorta profundamente como obrigação de nunca falhar no domingo e de poder estar aqui na presença de Deus para poder viver esse grande mistério da santidade e da perfeição da vida da igreja, a liturgia da missa. Então, jamais podemos dar respostas diferentes a nosso Senhor. De outro lado também, vamos meditando na epístola, que vai dizer assim: não vos admireis que o mundo vos odeia. É claro, se nós observarmos a forma de pensar que o mundo pensa, é plenamente diferente do que a igreja é. Jesus dizia aos seus discípulos: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. E de fato, nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. E se deixarmos nos levar por este mundo, nós vamos buscar tudo o que é inverso da nossa verdadeira felicidade. É claro que vamos buscar o excesso de prazer, mas a verdadeira felicidade não está nesse excesso de prazer, que nos destrói completamente, mas quando vivenciamos verdadeiramente o estado de graça santificante, esta comunhão perfeita com Deus, que é a igreja verdadeira no seu esplendor. A verdadeira comunhão com Deus é a igreja no seu esplendor real. E isso é tão importante para nós entendermos. Aqui está a nossa verdadeira felicidade. É completamente inverso do que o mundo pensa. Por isso também, o apóstolo São João nos relembra: se nós odiamos, nós somos desse mundo, o que significa amar de verdade? Amar de verdade, assim como nosso Senhor nos amou. Somos dignos do seu amor? Claro que não. A começar pelas nossas práticas erradas. Nós não somos dignos do seu amor. Mesmo assim, Ele quis nos amar. Mesmo assim, Ele se entregou por nós. O Senhor se ofereceu como sacrifício. E na missa, é tão claro para nós isso. Ele se oferece em sacrifício e se derrete dentro de nós, nos nossos lábios. Ele se derrete de amor por nós. Ele se faz um de nós. Nós devemos fazer a mesma coisa, amar os nossos irmãos. E o que significa esse amar os nossos irmãos? Estarmos a serviço de todos. Como é isso? Na igreja, servir é reinar. Nós somos reis, porque de fato somos filhos de Deus, e Deus é rei. Mas esse reinado está no serviço. É estranho, talvez, para nós ouvirmos isso. Mas quanto maior é o cargo na igreja, mais importante é a consciência de estar a serviço. Por isso, que a pessoa mais importante na igreja, o cargo maior de todos, estar em serviço dos outros. Esse é o maior cargo da igreja. Por que isso?
Aí nosso Senhor disse que nos últimos tempos será assim. Ele vai fazer um julgamento geral de todos nós. E vai dizer: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, e assim por diante. As obras de misericórdias corporais. Mas toda vez que eu fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que eu fizestes. É interessante esta fala de nosso Senhor, porque aqui está a conclusão prática de toda a vida da igreja aqui na terra. E esse será o nosso julgamento. Todas as vezes que fizemos um bem a alguém, fizemos a nosso Senhor. Por isso também São João vai nos dizer: se você vê um irmão que está sofrendo e fecha o seu coração para ele, isso não é verdadeiro amor. O amor é a renúncia de si próprio. Quando nós conseguimos renunciar o nosso egoísmo e oferecemos como sacrifício aos outros. É assim que nosso Senhor fez conosco. Nós vamos fazer a mesma coisa. Por isso temos que ter essa plena consciência. Se não estamos a serviço e não amamos o próximo de todo o nosso coração como amamos a Deus, então a nossa fé está em vão. A nossa fé é verdadeira prática. Quando nós pensamos na fé, não é somente a pronúncia das palavras, uma coisa da mente, como pensam os protestantes. Para os protestantes, basta pensar na fé, basta professar a fé, mas não precisa praticá-la. As obras é a prática da fé. Não é possível ter fé real se eu não tenho prática dela. É toda vã. Por isso, a igreja não é somente profissões de fé, não é somente pensar nas coisas da fé, mas é a prática do dia a dia. Por isso, nos amemos uns aos outros. Esta é a igreja de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: se vos amardes uns aos outros, então sabereis que sois dos meus discípulos. Nunca guardemos rancor de ninguém, nunca guardemos ódio de ninguém, nunca coloquemos o nosso coração em vinganças, não nos preocupemos com as coisas excessivas deste mundo, cuidemos daquelas pessoas que verdadeiramente precisam de cuidado, deixemos os nossos excessos para nos apegar mais profundamente ao coração de nosso Senhor. Assim, estaremos sempre preparados para essa grandiosa festa, esse grandioso jantar, esse encontro de família com o Pai Eterno. Assim poderemos sempre estar prontos a receber o nosso Senhor na comunhão e um dia estarmos de joelhos na sua presença e escutar aquelas doces palavras: vinde, benditos de meu Pai. Agora, na eternidade, vamos estar nesse momento único da existência humana, esta perfeição total, que é estarmos todos na presença de Deus, na sua casa, no céu, na sua proteção. Que Nossa Senhora, a nossa mãe, aquela que nos foi dada como a mais perfeita figura de toda a igreja, que ela nos leve sempre ao encontro de nosso Senhor, nos ajude a amar assim como ela ama seu Filho, nos ajude a amar nosso Senhor como ela ama e nos ajude também a amar a todos, assim como ela, como mãe, nos ama a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.